Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouco sobre população, tá? A população é a quantidade de pessoas que habitam em determinado local. Essa população pode ser a população da sua casa, a população do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, população mundial, tá? Geralmente essa população ela é contada pelos censos ou recenseamentos. Aqui no Brasil o órgão oficial que faz esse processo é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população tem algumas taxas que estão relacionadas a ela. A primeira taxa é a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos de pessoas vivas a cada 1.000 habitantes. Enquanto a mortalidade é o número de mortes a cada 1.000 habitantes. Ou seja, eles pegam grupos de 1.000 pessoas e veem quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram dentro daquele grupo. Tá? Nós temos também a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que as mulheres têm. Antigamente esse número era muito maior, hoje em dia diminuiu. Hoje em dia as mulheres têm em torno de 2 filhos, tá? Em média, tá bom? Lógico que você pode conhecer pessoas que têm 10 filhos. E você também pode conhecer pessoas que não têm filho nenhum, tá? Só que é uma média, ou seja, pego 2 famílias, uma tem 10 filhos, a outra não tem nenhum, tá? A média é 5. Não responde à realidade. A média não necessariamente responde à maior parte da realidade. Nós temos que ter outros estudos. Nós temos a taxa de crescimento vegetativo, que no caso é o número de mortes e número de natalidade. Você diminui a natalidade pelas mortes, no caso. Número de nascimentos menos o número de mortes. E você vê quanto que a população cresceu. Ela é chamada também de taxa de crescimento natural. Geralmente, quando nasceram mais pessoas do que morreram, o crescimento vegetativo é positivo. E se ocorrer o contrário, morreu mais do que nasceu, crescimento vegetativo negativo. Ou seja, a população diminuiu. Tá? Em geral, a natalidade é sempre muito maior do que a mortalidade. A não ser que a gente esteja passando por uma pandemia, por uma crise epidemiológica, como a gente está vivendo atualmente, né? Então o número de nascimentos e mortes acabam ficando próximos. Ou uma situação de guerra, que geralmente morre muito mais gente do que nasce, né? Então são situações ou de epidemias ou de guerras em que essas taxas aí acabam sofrendo grandes variações. Tratando um pouco sobre natalidade, que ela tem uma relação íntima com a fecundidade das mulheres, por que essa taxa vem caindo ao longo dos tempos, né? O que acontece? Desde um bom período, década de 70, 80, 90, a gente vem passando por um período em que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. As mulheres deixaram simplesmente a função de dona de casa e passaram a trabalhar, exercer funções, fazer cursos universitários. Então, para isso, elas deixaram para ter filhos depois. Nós passamos a ter também os chamados métodos contraceptivos, pílulas, tá? Injeções, equipamentos tipo DIU, que são utilizados pelas mulheres. Então, tudo isso acabou também contribuindo para que ocorresse uma queda dessa natalidade, dessa fecundidade. Nós temos também a questão também do planejamento familiar. O custo de vida nas cidades, e pensem, a nossa população em sua maior parte está nas cidades, nas áreas urbanizadas, o custo de vida é muito caro. Então as pessoas acabam deixando para ter menos filhos ou demoram mais para ter filhos. Tá? Tudo isso acabou influenciando. Nós temos também os abortos, apesar de não ser uma prática legalizada, mas são realizadas também essas práticas. Tá? Essas questões elas acabam se relacionando com uma outra taxa, que é a chamada expectativa de vida. Tá? A expectativa de vida é o número médio de anos que as pessoas vivem. Tá? No Brasil, os homens vivem menos do que as mulheres. Os homens vivem em torno de 70, 72 anos e as mulheres em torno de 75 até 77 anos. Existem algumas variações nessas taxas, mas a média de vida do brasileiro é em torno disso. Tá? A média já foi muito pior. O que fez a média de vida das pessoas aumentarem? Né? Lógico que as melhorias, né, na área de saúde, tá? As condições de vida que melhoraram, ou seja, as pessoas acabam tendo mais acesso a alguns tipos de recursos, tá? Não só medicamentos e tratamentos, mas também podem se alimentar melhor, então acabam tendo um tempo de vida maior. Tá? Geralmente, quanto menor é a condição de vida, mais as pessoas conseguem viver. Tá? As expectativas de vida mais altas geralmente estão nos países desenvolvidos, né? Porque a condição de vida lá acaba sendo bem melhor. Tá? E nos países subdesenvolvidos como o Brasil, a expectativa de vida é um pouco mais baixa.
tá? Mas essa expectativa de vida vem crescendo ao longo dos anos, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo para tratar sobre as teorias populacionais, que elas falam sobre esse crescimento populacional também. E também vou gravar um outro vídeo para falar sobre migrações, tá bom? Para esse vídeo aqui não ficar muito longo e não ficar cansativo, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.